Eu sou Raquel Galego, estudante e pesquisadora de ciências sociais, e hoje vou falar com vocês sobre o impacto da cartomancia popular na cultura brasileira, sobre o olhar das ciências sociais. Esse vídeo faz parte do trabalho de extensão apresentado à disciplina de cultura brasileira do curso de Ciências Sociais da Universidade Estácio. A busca por decifrar o destino e encontrar respostas no sagrado ou no místico é uma das marcas mais profundas da identidade cultural brasileira. Ao investigar como as cartas ou os oráculos moldaram os saberes, integraram seu sincretismo religioso e serviram como ferramentas de acolhimento social, esse vídeo procura oferecer uma contribuição à compreensão da nossa pluralidade. Longe de ser apenas uma prática de adivinhação, a cartomancia é abordada aqui como um fenômeno social que reflete o sincretismo entre tradições, além de atuar como um importante mecanismo de apoio emocional e comunitário ao longo da história. As práticas de leitura de cartas são observadas aqui como um fenômeno sociológico que carrega em si diversos significados simbólicos que faz parte da formação das identidades brasileiras. Literatura, cinema, música, televisão, publicidade e, mais recentemente, as redes sociais têm usado cartas e cartomantes como elementos de sua rica e vasta produção artística e cultural nacional. A lente sociológica visa analisar as cartas como ferramentas de mediação cultural, capazes de traduzir anseios individuais em narrativas coletivas. Primeiro, vamos a um breve resumo do que se tratam as cartomancias abordadas aqui, baralho cigano e tarô. O baralho cigano é um jogo com 36 cartas, numeradas de 1 a 36, que representa imagens do cotidiano, de quando ele foi criado. Navio, cachorro, mensageiro, homem, mulher, cruz. Apesar de ser popularmente conhecido como baralho cigano no Brasil e em outros países de língua portuguesa, esse oráculo não teve origem entre os ciganos e carrega outro nome oficial, Lenormand. As referências mais antigas documentadas sobre esse oráculo se referem a ele como Jogo da Esperança, um jogo alemão do final do século XVIII que foi criado para entretenimento e apostas. Na mesma época, Marie-Anne Adelaide Lenormand fazia muito sucesso nos salões de Paris, utilizando as cartas de baralhos comuns, desses que a gente usa para jogar paciência, como para ler a sorte da elite francesa. Madame Lenormand ficou conhecida desse jeito, Madame, devido ao seu prestígio. Na metade do século XIX, os símbolos do jogo da sorte alemão foram adaptados. E tal era a fama de Madame Lenormand, mesmo depois de sua morte, que este novo baralho foi batizado com o seu nome e ganhou fama. Algumas teorias, sem ainda, por enquanto, pelo menos uma comprovação histórica, contam que os povos nômades ciganos entraram em contato com esse baralho, adaptaram algumas de suas cartas e interpretações à sua cultura e tradição e espalharam este baralho pelo mundo. De estrutura imagética mais complexa que o baralho cigano, o tarô é um baralho composto por 78 cartas que representam 78 arcanos. Arcano é uma palavra que vem do latim e significa arcanum, que significa mistério. De modo geral, as cartas são compostas por figuras que faziam parte da sociedade medieval de forma concreta ou imaginária. Papa, imperador, diabo, rei, rainha. Embora muito se repita a lenda de que o tarô veio do Egito ou de outras civilizações antigas, não há indícios históricos que documentem essa versão. Os primeiros relatos do tarô documentados são da época medieval, mais precisamente na Europa do século XIV, tendo surgido com diversos nomes e numerações, imagens, até se fixar na estrutura que conhecemos hoje entre o século XVI e XVII. Assim como no caso do baralho cigano, os documentos antigos mostram que inicialmente o tarô era um jogo de entretenimento e lazer de uma classe alta da sociedade, porque era muito caro produzir um baralho de tarô. E aos poucos foi ganhando, com o passar do tempo, os ares de adivinhação, isso ao longo dos séculos. No Brasil, as cartomancias ganharam uma identidade única. Elas passaram pelas ruas e pelos salões, fundiram-se às religiosidades brasileiras e passaram a carregar um peso mais forte de misticismo. No século XIX, a cartomancia desembarcou por aqui e se tornou popular a partir da chegada de cartomantes europeias que se instalaram no Rio de Janeiro, a capital então do Império.
A prática ganhou uma grande popularização, com uma presença marcante na vida das pessoas e até alguma influência na sociedade. No final deste mesmo século, o jogo virou. O Código Penal passou a criminalizar a cartomancia e classificá-la como uma prática de exploração pública. Na mesma época, uma forte prática popular, a cartomancia passou a representar o sustento de muitas mulheres. A sua criminalização fazia parte de uma série de ações e práticas higienistas que visavam eliminar práticas populares, classificando-as como atrasadas sob o pretexto de modernização urbana. A perseguição prosseguiu e se fortaleceu até mais ainda no período da ditadura, quando a cartomancia passou a ser reprimida pelo DOPS como prática de charlatanismo. Mas as cartomantes e os cartomantes resistiram. No final da década de 1980, com a combinação da redemocratização brasileira e uma forte influência do movimento New Age pelo mundo, a cartomancia voltou a ganhar forças, agora passando a ser também praticada como uma ferramenta de autoconhecimento. No final do século passado, no ano de 1997, a cartomancia deixou de ser criminalizada no Brasil. E no início deste século, a cartomancia foi finalmente incluída como um trabalho na classificação brasileira de ocupações, sendo conhecida como uma profissão legítima e obtendo então uma legitimação para a prática dos profissionais no país. Desde a sua chegada no solo brasileiro, as práticas de cartomancia nunca se deram como uma cópia das práticas europeias, mas sim como uma prática antropofágica. Ela absorveu os elementos das religiões de matriz africana, do espiritismo, dos saberes originários, do catolicismo popular. O Rio, como um porto e centro cultural, foi um grande catalisador dessa síntese. Embora a prática não seja mais crime, o estigma persiste na forma de intolerância religiosa. A resistência hoje se manifesta na profissionalização da cartomancia e na luta pelo reconhecimento dessas práticas como patrimônio cultural e espiritual. No tempo que nos separa do Brasil Império até os dias de hoje, a cartomancia, assim como a modernidade, passou por algumas transições e transformações. Mesmo que ainda preserve em muitas mesas de jogos o caráter divinatório, sendo procurada para a previsão de futuro, e mesmo que ainda se encontre em práticas de terreiros e outras religiosidades, as cartas ganham cada vez mais o aspecto de uma ferramenta terapêutica, desvinculada de dogmas e crenças religiosas, principalmente entre a classe média. De acordo com a pesquisa elaborada para esse trabalho, em entrevistas realizadas com consulentes, 94% dos entrevistados consideram a cartomancia como uma ferramenta de suporte emocional em momentos de crise e 55% veem a cartomancia como uma ferramenta que ajuda a definir a identidade pessoal. Além disso, nas respostas espontâneas, ainda que alguns tenham relatado a cartomancia como uma prática complementar a formas tradicionais de terapia, muitos relataram que preferem buscar a cartomancia do que a psicologia ou outras instituições tradicionais pela possibilidade de obterem respostas mais assertivas, mais conforto, mais acolhimento, reflexões e direcionamento dentro das suas necessidades e anseios pessoais. Percebemos nessas respostas que as cartas se transformaram numa espécie de espelho de papel, um espelho que reflete o eu, permitindo a reflexão sobre as angústias e inseguranças. Anthony Giddens, sociólogo britânico, nos ajuda a compreender essa realidade através do conceito de autoidentidade. Ele argumenta que na modernidade tardia, a identidade do eu não é herdada, ela é construída continuamente através de um processo reflexivo. Para Giddens, a identidade consiste na capacidade de manter uma narrativa biográfica coerente. E para isso o indivíduo precisa se integrar a eventos do mundo externo em uma história pessoal que faça sentido para que ele possa responder a pergunta: quem sou eu? Para aqueles que buscam a cartomancia como uma ferramenta terapêutica para o autoconhecimento, as cartas atuam como um dispositivo para a narrativa do eu, permitindo o monitoramento das ações, o senso de continuidade, a lógica e o fortalecimento da autonomia para escolhas e decisões corretas. Giddens nos apresenta esse eu maleável, dinâmico, que precisa se encontrar entre a agência individual e as pressões das instituições. As cartas, apesar de serem externas, elas atuam como um espelho onde se pode identificar e refletir sobre a agência individual.
No Brasil, observamos na pesquisa que a busca por previsões ainda permanece. Mas o fenômeno central da cartomancia popular contemporânea é a transformação dos oráculos em uma ferramenta de suporte emocional. Em um caminho inspirado pela teoria dos arquétipos de Jung, que fala sobre imagens primordiais presentes no inconsciente coletivo que representam padrões universais de comportamento humano, tanto os arcanos do tarô como os símbolos do baralho cigano se tornaram representações de processos internos do consulente. Praticamente a totalidade dos entrevistados recorre à cartomancia como uma forma de melhor se situar em cenários de instabilidades externas, como a pandemia, por exemplo. Em um país marcado por flutuações políticas e econômicas, o oráculo oferece uma estrutura narrativa que ajuda o indivíduo a sentir que possui agência sobre o caos externo. Além disso, os dados refletem a transformação da cartomante em uma figura de escuta ativa. Isso mostra que a popularização da psicologia se uniu ao percurso da cartomancia, permitindo um atendimento oracular que incorpora um vocabulário terapêutico, onde a carta símbolo serve como uma chave para a elaboração de traumas e angústias e para a busca de soluções e estabilidade. A cartomancia popular no Brasil cumpre o papel de preencher lacunas deixadas por instituições tradicionais, oferecendo um mapa simbólico para a navegação de crises pessoais e também para navegações pessoais em crises externas. Isso demonstra que no cenário brasileiro, a cartomancia também atua como uma ferramenta de regulação emocional. Quando o mundo externo, social, econômico, político, da saúde pública, se torna confuso com eventos instáveis e imprevisíveis, o indivíduo recorre ao simbolismo para reorganizar-se internamente. A transformação da cartomancia em ferramenta de introspecção não eliminou o seu caráter místico, mas o sofisticou. Os dados dessa pesquisa revelam que o brasileiro utiliza o baralho não apenas para saber o que vai acontecer, mas para entender quem ele é diante das crises. A carta deixa de ser um decreto do destino para se tornar um convite à reflexão interna. O símbolo, antes místico, agora é psicossocial. Ele dá nome à dor, oferece perspectiva e incerteza e auxilia na construção da identidade em meio à fluidez cultural. A cartomancia, ao transitar do misticismo tradicional para o cotidiano urbano contemporâneo, consolida-se como um produto cultural sofisticado. Através da lente das ciências sociais, esse fenômeno reflete a mercantilização do sagrado, onde rituais ancestrais são adaptados às demandas de uma sociedade que busca respostas rápidas e personalizadas. Esse processo é impulsionado por alguns fatores, como um processo cada vez mais acentuado de individualismo religioso, onde se busca uma espiritualidade sob medida, desatrelada da rigidez das instituições que atenda às necessidades pessoais, individuais de cada um, sem as amarras dos dogmas tradicionais das religiões coletivas. O uso das redes sociais, que tem transformado cada vez mais a cartomancia, sobretudo o tarô, em um item de estilo de vida e bem-estar, através de uma espécie de estetização da prática. E o consumo de previsões e conselhos para alívio da ansiedade social, como uma espécie de tentativa de controlar um futuro incerto. Diferentes das grandes instituições religiosas, com suas regras, obrigações, dogmas, interditos, com suas visões sobre pecado, a cartomancia oferece uma consultoria subjetiva. O consulente não busca o destino, mas uma interpretação qualificada de suas próprias crises. As cartas funcionam como um espelho cultural, onde o indivíduo projeta suas angústias afetivas e profissionais, recebendo em troca um roteiro de ação, sem julgamentos. A cartomancia na cultura brasileira contemporânea opera como uma interface entre o místico e o terapêutico, servindo como uma ferramenta de gestão de identidade em um mundo cada vez mais fragmentado. Essa relação transforma o ato de tirar cartas em uma experiência de consumo de sentido, onde o valor do produto não está no papel, mas na capacidade do intérprete em oferecer uma narrativa coerente para a vida do cliente. Historicamente, a cartomante ocupou um espaço de alteridade,
Figura feminina, em sua maioria, e mística, ela operava nas franjas da legalidade e da aceitação social. Muitas vezes estigmatizada como uma charlatã, como uma mulher perigosa por deter um saber que escapava ao controle institucional. Essa mulher das margens era, na verdade, uma guardiã de saberes domésticos, como chás, cura com ervas e angústias populares, oferecendo conforto onde o Estado e a Igreja falhavam. Com o passar das décadas, essa figura passou a ser uma metamorfose semântica e profissional. Terapeuta holística e guardadora de saberes. A terapeuta holística, baralho deixou de ser um oráculo preditivo para se tornar uma ferramenta de autoconhecimento e análise arquetípica. E guardadora de saberes, porque hoje ela é reconhecida como uma divulgadora de cultura imaterial, que preserva heranças, conhecimentos, mitologias ancestrais, integrando o folclore ao bem-estar moderno. A transição da margem para o centro do cuidado holístico reflete o desejo contemporâneo de reconectar a ciência do espírito com as raízes populares. Quando se posiciona como uma educadora cultural, a cartomante deixa de ser uma vidente para se tornar uma ponte entre gerações, conhecimentos, tradições, legitimando saberes que outrora foram silenciados e transformados em misticismo de uma forma vulgar. Hoje, ela transforma isso num pilar de resistência e identidade cultural. Além de seu papel cultural, na análise do perfil sociodemográfico e profissional das cartomantes e dos cartomantes brasileiros, os dados coletados na pesquisa realizada mostram que o perfil que emerge é de uma profissional que atua na fronteira entre o espiritual e o psicossocial, servindo como um amortecedor para os impactos da desigualdade estrutural vigente. A atuação da cartomante brasileira consolida a economia do sagrado, onde a espiritualidade deixa de ser apenas um rito para se tornar uma estratégia de sobrevivência e empreendedorismo informal. A flexibilidade do ofício permite que mulheres gerem renda sem os vínculos tradicionais, adaptando-se a crises financeiras. O aconselhamento espiritual é precificado não pelo tempo, mas pelo valor emocional e pela resolução de conflitos do cliente. A prática fortalece uma economia local e digital, onde a espiritualidade serve como base para uma rede de consumo e confiança. A cartomante brasileira é, portanto, a síntese do pragmatismo econômico com a devoção, provando que o sustento da alma e o sustento do corpo caminham juntos na informalidade brasileira. Agora, para compreender os impactos da cartomancia na cultura brasileira, vamos caminhar um pouco pela jornada do conceito da cultura. Marilena Chauí nos ensina que, em geral, as pessoas identificam cultura como as belas artes e com o mundo letrado. E é preciso alargar este conceito. Cultura é a dimensão simbólica da existência humana, Chauí nos conta. É a capacidade que os seres humanos têm de tornar presente aquilo que está ausente. O trabalho faz isso, ele faz existir coisas que não existem. A linguagem faz isso, ela faz existir coisas, Quando eu falo, eu torno presente através das minhas ideias aquilo que está ausente. E agora a gente acrescenta que a cartomancia faz isso também. E assim por diante. Ruth Benedict nos diz que a cultura é uma lente através da qual os homens veem o mundo. De uma forma simplificada, o conceito sociológico atual de cultura vai além da arte e da educação erudita. Ela é entendida como um conjunto de modos de vida, crenças, valores, saberes e práticas compartilhados por um grupo social. A cultura é o filtro pelo qual as pessoas interpretam o mundo e dão sentido às suas ações cotidianas. Esse filtro não é estático, não é puro. A cultura se transforma constantemente por meio das interações sociais, da história e da mistura entre diferentes povos. No contexto da cultura brasileira, vemos que ela é marcada pela fusão e reinterpretação dos elementos de matrizes indígena, africana e europeia. O sincretismo religioso e a circularidade cultural exemplificam como saberes populares e eruditos se interpenetram constantemente. A capacidade histórica de absorver influências externas, degluti-las e transformá-las em algo genuinamente novo e local, rejeitando a cópia pura e valorizando a síntese cultural, é uma característica tipicamente brasileira.
A cultura do Brasil é um processo vivo, dinâmico de ressignificação cultural, onde o cotidiano, a religiosidade popular e as artes redefinem constantemente o que significa ser brasileiro. Roque de Barros Laraia, no seu livro Cultura, um conceito antropológico, afirma que o homem é o resultado do meio cultural em que ele foi socializado. É o herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. Ao observar as gerações e tradições que nos antecedem, não podemos negar o impacto cultural que a cartomancia transmitiu para todos nós. Cultura popular é aquela que nasce do povo e é transmitida de geração para geração, normalmente de forma oral ou através de rituais. Ela é dinâmica, coletiva e reflete a identidade cotidiana de um grupo, sem a necessidade de uma formalização acadêmica oficial. Suas raízes são ancestrais e comunitárias. Alguns chamam de cultura o conjunto de símbolos, de elementos e trocas que geram pertencimento. Somando esses conceitos ao entendimento de que rituais reforçam as experiências e as práticas cotidianas, que são as ligas que unem a comunidade, podemos entender a prática da cartomancia popular como uma prática ritualística cotidiana, uma prática de cultura popular que gera um sentimento de coesão social e ressignifica as representações simbólicas da identidade nacional através das cartas. Desta forma, observamos que no Brasil a cartomancia é um fenômeno sociocultural que amálgama elementos europeus, indígenas e africanos. Conforme propõe Nestor Garcia Canclini, o hibridismo cultural é um processo de integração entre formas tradicionais, modernas e massificadas, rompendo a dicotomia entre o erudito e o popular. No contexto brasileiro, a identidade não se dá de forma estática ou pura, mas como uma construção em constante negociação e reconversão. As culturas se interpenetram por meio de fluxos migratórios, consumo midiático e globalização, gerando sujeitos com identidades múltiplas. Essa mistura é vista por Canclini como uma estratégia de sobrevivência e adaptação, onde elementos locais e globais coexistem. Transportando este conceito para o nosso tema de pesquisa, podemos notar a presença do hibridismo quando a cartomancia se desprendeu da sua origem aristocrática europeia para se tornar uma prática popular. No Brasil, essa tradução cultural ocorre pela apropriação dos símbolos locais, onde o baralho tradicional passa a dialogar com o cotidiano e a linguagem do povo, tornando-se uma ferramenta de significação cultural. No campo religioso, a cartomancia brasileira funciona como uma ponte. Ela opera frequentemente dentro de espaços de matriz africana ou outras religiões espiritualistas, demonstrando o sincretismo presente na maioria das práticas religiosas do país. Observamos esse sincretismo de diversas formas, desde o uso de cartas que contêm símbolos de identidades religiosas, como orixás, deuses, santos, ou através da associação de arcanos ou figuras do baralho cigano a entidades e arquétipos específicos do imaginário religioso nacional, passando pela associação a ervas e cristais e chegando a consultas que envolvem algum tipo de intercessão espiritual, como a crença de que guias e ancestrais se manifestam através das respostas das cartas. Tratar a cartomancia como cultura exige entender que o sincretismo não é uma mistura, mas uma negociação de poder. Ao integrar o misticismo europeu às necessidades e à espiritualidade brasileira, cria-se uma perspectiva híbrida, que permite à prática sobreviver e se expandir como um serviço esotérico e também como uma herança social viva. A religiosidade brasileira, segundo autores como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, é marcada pela dimensão afetiva e prática, em detrimento do rigor institucional e dogmático. Esse fenômeno explica a busca por uma conexão íntima e utilitária com o sobrenatural, onde a divindade é tratada como um membro da família ou um aliado estratégico para resolver problemas do cotidiano. O sobrenatural ele é visto como uma extensão da rede das influências pessoais. O fiel ele não busca apenas a salvação da alma, mas também soluções para a vida material. A fusão de saberes permite que o conhecimento seja adaptável, utilizando o que há de mais eficaz em cada
tradição para atingir o seu objetivo específico. Assim, a religiosidade brasileira alcança a cartomancia e se entrelaça com ela. Embora a cartomancia não seja em si uma prática religiosa, ela é tratada por aqui nos mesmos moldes da religiosidade, com buscas que ocorrem de forma íntima e utilitária. Ao trazer figuras e símbolos brasileiros, como o Zé Pilintra ou a Caatinga, para o centro da mesa, o cartomante rompe com a ideia de que o sagrado é algo distante ou estrangeiro. O esforço de adaptação permite que o autoconhecimento seja mais assertivo. É muito mais potente projetar o próprio destino através de símbolos que encontramos ao abrir a janela ou ao estudar a nossa história, do que através de imagens de reis, cavaleiros de uma era que nós nunca vivemos. Essa brasilidade cartomântica é, em última análise, um resgate da nossa soberania subjetiva. Observando a associação da cartomancia com a nossa cultura, nós podemos notar que o jeitinho brasileiro subverte o determinismo místico. Diferente das tradições fatalistas, onde o futuro é imutável, a cartomancia na cultura popular brasileira funciona como uma ferramenta de abertura de caminhos. Em um cenário de instabilidade econômica e precariedade social, o brasileiro utiliza o oráculo não para aceitar o fim, mas para encontrar a brecha. As cartas não ditam uma sentença, elas oferecem um diagnóstico para a ação. O consulente busca um jeitinho espiritual ou criativo para contornar obstáculos, transformando a sorte em uma variável manejável. O foco recai sobre a resolução dos problemas imediatos, emprego, saúde, amor, refletindo uma sociologia de esperança que recusa o. A cartomancia no Brasil, ela transcende o misticismo individual, configurando-se como um fenômeno complexo que reflete as tensões e a criatividade da nossa formação cultural. Diferente das tradições herméticas europeias, a cartomancia brasileira é marcada pela porosidade. O uso das cartas fundiu-se organicamente com as religiões de matriz africana, o espiritismo, o catolicismo popular. Essa integração transformou as cartas em uma ferramenta de consulta popular, onde o sagrado e o profano se encontram. A prática não é apenas um ato divinatório, mas um reflexo de uma identidade nacional que valoriza a intuição e a conexão ancestral como formas válidas de conhecimento. Em um cenário de precarização institucional, a mesa de jogo muitas vezes ocupa o lugar de um puxadinho de suporte emocional. Sociologicamente, a cartomante atua como uma mediadora. A consulta permite a elaboração de dilemas que as instituições formais frequentemente falham em acolher. Estudar a sociologia das cartas no Brasil é entender como o povo brasileiro interpreta a própria realidade. Através da leitura, as pessoas buscam não apenas o futuro, mas uma forma de habitar o presente com maior compreensão e agência social. Com os dados coletados na pesquisa, podemos perceber que a cartomante hoje atua em uma fresta deixada pelas instituições tradicionais, como a religião formal ou o sistema de saúde. Ela oferece uma rede de apoio que une acolhimento terapêutico à tradição cultural, atendendo a um público instruído que busca no símbolo das cartas uma bússola para navegar as complexidades da vida humana. A cartomancia no Brasil transcende o hábito de lançar as cartas. Ela se consolida como um vibrante patrimônio material. Ao longo das pesquisas e desse trabalho, foi possível observar como essa prática funde saberes, transformando o baralho em um espelho de identidade nacional. O jogo de cartas sobreviveu a séculos de marginalização e perseguição religiosa. A sua persistência nos terreiros, nas praças, nos consultórios particulares é um ato político de resistência cultural. A preservação desses saberes é essencial, pois, como argumenta Renato Ortiz em suas análises sobre cultura popular, as práticas místicas não são resquícios de um passado atrasado, mas uma forma de resistência que se reatualiza na modernidade. Preservar a cartomancia significa manter viva a significação cultural de símbolos que ajudaram a moldar a subjetividade brasileira. A importância de salvaguardar estes conhecimentos reside na proteção do patrimônio material. Ao tratar a cartomancia como um objeto de estudo acadêmico e como uma prática social, evita-se o apagamento histórico de tradições orais e ritualísticas.
Isso garante que as futuras gerações compreendam a cartomancia, não apenas como uma técnica de previsão, mas como um fenômeno sociológico que organiza sentidos e oferece coesão social, mesmo em tempos de incerteza. A preservação da cartomancia salvaguarda um patrimônio imaterial, que reflete a identidade e a resistência cultural de diversos grupos sociais. Ao valorizar esses saberes, protege-se uma forma singular de significação cultural, que conecta tradições ancestrais às dinâmicas psicológicas e sociais contemporâneas. Reconhecer a cartomancia como um patrimônio é validar a memória de mestres e oraculistas que moldaram o originário e o imaginário brasileiro. A cartomancia é essencialmente a voz do povo escrita em símbolos.